Então, nesse primeiro vídeo, como eu disse, vamos continuar o estudo aí. Para começar, vamos falar então o que é o autismo. Vamos falar um pouco das terminologias. Como que a gente caracteriza o transtorno do espectro autista, né? Então, a gente vai começar falando nesse primeiro vídeo sobre as terminologias e os sistemas de classificação. De onde vem, né? Eles modificam. E depois vamos falar da caracterização, da incidência, né? Quanto na população tem autismo hoje, né? Como nós acabamos de ver um dado aí importantíssimo que saiu do IBGE, né? Do censo IBGE. Aí vamos falar também um pouquinho sobre questões importantes de respeito à neurodiversidade. Então vamos começar? Então vamos falar das terminologias. Eu vou falar alguns nomes, aí vocês pensam aí, se vocês já conhecem ou não, como que vocês falam, né? TEA, sigla do transtorno do espectro autista. Vocês têm dúvida em relação a isso? Asperger ou Asperger, eu nunca sei como pronunciar aí, porque a palavra é em alemão, né? Esse nome aí, vocês usam ainda ou está em desuso? Autista, autismo, transtorno global do desenvolvimento, transtornos do neurodesenvolvimento. Então, são vários nomes, tá? Isso causa dúvida, né? Então, vamos fazer alguns esclarecimentos, então. Primeiro, a gente tem que entender de onde vêm esses termos. Na área da saúde, na área médica, a gente tem, basicamente, dois sistemas de classificação. Nós temos o CID, que é a Classificação Internacional de Doenças, que é a sigla, e nós temos o DSM, que é uma sigla em inglês relacionada ao Manual Diagnóstico e Estatística, né? Essa segunda sigla, o DSM, ele vai fazer uma caracterização em relação ao desenvolvimento, em questões mentais, vamos dizer assim. Então, nós temos dois sistemas de classificação, né? Acontece que eles mudam, eles são revisados. Então, às vezes, isso causa para nós bastante confusão, né? Principalmente nas pessoas que não são da área da saúde, como nós, professores, né? Então, para saber, hoje, o que nós temos? CID-11. Então, esse número se refere à condição atual. Então, nós temos hoje CID-11. Entrou em vigor em 2022, bem recente. Aí nós temos o DSM-5, ou seja, a quinta revisão do DSM, que entrou em vigor em 2013 e foi revisado, certo? Em 2023. Esses nomes ninguém precisa decorar, só que é importante a gente saber que nós temos dois sistemas de classificação hoje, atual. Essas revisões que são feitas, eles acabam alterando a classificação e as características de diversas, como que nós podemos dizer, questões em relação aos transtornos, né? Que são do neurodesenvolvimento. Essas classificações, elas mudam, como eu disse, e para vocês entenderem, lá no DSM-4, que era anterior, o que acontecia, né? Como que ele era? Então, no DSM-4, tinha a seguinte classificação. Como que era? No DSM que estava em vigor até 2012, mais ou menos, o que a gente tinha? Como que classificava, né, esses transtornos? Então, chamava-se assim, transtorno global do desenvolvimento, onde tinha transtorno autista, transtorno de Rett, transtorno desintegrativo da infância, transtorno de Asperger e transtorno invasivo do desenvolvimento. Aí mudou. Como que ficou agora no DSM-5? Ficou transtorno do espectro autista dividido em 3 níveis. O grau leve, moderado e severo. Vocês perceberam como mudou? Então, antes, o termo Asperger ou Asperger, ele tinha características muito semelhantes
a pessoas que tinham transtorno espectro autista. Só que as pessoas com síndrome de Asperger, eles não tinham atraso de fala significativo. Então, o que as pessoas achavam? Que as pessoas com Asperger tinham autismo leve, porque eles se comunicavam. Então, essa era a diferença. Mas a gente sabe que não é assim. A pessoa pode falar e ter uma série de dificuldades de comunicação, por exemplo. Então, por isso que deixou de ser utilizado. Então, agora, o que nós temos? DSM-5, que é o que define aí o transtorno do espectro autista. Tá? Então, o que nós temos nos ater? A tudo que está atual, tá? Tudo que está atual. Então, hoje, a gente evita usar o transtorno, né, de Asperger, por exemplo. A gente evita, né, a usar. Mas ainda falam sobre esse termo, né? Então, como diagnóstico e sistema de classificação, esse sistema, ele já não existe mais, tá bom? Isso é importante a gente saber. Agora é transtorno do espectro autista. Então, nós estamos falando de um espectro mesmo, né? Que é a questão múltiplas questões diferentes, tá? E a classificação em relação ao nível de suporte. Suporte 1, suporte 2, suporte 3. Então, essas foram as mudanças, só para vocês entenderem aí do DSM-4 para o DSM-5, tá? Aí nós temos o CID, né? O CID-11, que hoje nós utilizamos, no CID-11, o nome é transtorno do espectro autista, só que o sistema de classificação é diferente, tá? Então, como que a gente classifica aí no CID-11? Como que é, né? O sistema de classificação se relaciona a uma combinação desses elementos. Tem ou não a deficiência intelectual, prejuízo na linguagem, ausência de linguagem funcional e prejuízo leve ou nenhum, certo? Então, tem o transtorno do espectro autista especificado e transtorno do espectro autista não especificado. Então, é importante a gente saber, eu não vou aqui me aprofundar, mas é importante a gente saber que houve essa mudança, essa alteração, né? E por que é importante saber isso? Uma, para entender que o transtorno do espectro autista, ele não foi sempre visto da mesma forma. Eles foram modificando, eles foram pesquisando e modificando as classificações, por conta das características que são diferentes, né? Então, nós não estamos falando de uma doença, nós estamos falando de uma condição do neurodesenvolvimento. E ela é vista de diferentes formas ao longo da história. Então, nós não vamos ter sempre a mesma forma de conceber o autismo. Então, o que nós temos no momento atual é essa forma, né? Então, para resumir, né? Resumindo, TEA, transtorno do espectro autista, está presente em 2 sistemas de classificação, né? Que é DSM-5 e CID-11, tá? Então, isso é muito importante a gente saber. É uma atualização, tá? E a terminologia é autismo ou autista, certo? Então, é uma condição, né, que faz parte do quem a pessoa é. Então, esses 2 termos são admissíveis, tá? Então, para finalizar essa parte, então, o termo TEA, que é a sigla transtorno do espectro autista, é uma sigla utilizada de acordo com o DSM-5-TR, que está em vigor agora, e o CID-11, que também está em vigor, ou seja, os dois, né, as 2 classificações estão em vigor agora, e na verdade é o mais atual que nós temos hoje, tá? Só para a gente poder finalizar essa parte.